Satanás, ele vai tentar a mulher e pecar. E ela leva o homem a pecar. Esse foi o próximo ato que aconteceu aí em linha temporal, né? Cronológica. Então, Satanás, ele faz com que a mulher ela caia em pecado. Deus disse para Adão e Eva: de toda árvore do jardim comereis, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comereis, porque no dia em que comerdes, certamente morrerás. E ele consegue fazer isso, consegue fazer com que eles sejam enganados e caiam em pecado. Mas Deus, ele percebe isso. E ele sabia que isso podia acontecer. E ele já tinha elaborado um plano desde a fundação do mundo para poder resolver isso, certo? Então, após o pecado, era necessário que se pagasse o preço por esse pecado. A gente sabe que o preço do pecado é a morte, ok? Mas Deus havia elaborado um plano para isso. Ele daria o seu único filho para libertar o homem e o universo da consequência do pecado. Agora, continuando. Deus prometeu que viria um filho descendente de Adão e Eva que resolveria o problema gerado por Satanás. E daí em diante, Adão e Eva, eles começaram a prestar bastante atenção nas suas descendências. Poderia ser o primeiro filho que eles tivessem. Poderia ser o segundo. Poderia ser todos os outros filhos que eles pudessem ter dali para diante. Qualquer um deles poderia ser o seu Salvador. Então, toda a linhagem que viesse após Adão e Eva, de todas elas, haveria a chance de haver ali o Salvador do mundo. Continuando aqui. Ele seria o verdadeiro sacrifício pelos pecados, porque o resultado do pecado é a morte. E para pagar o pecado, não existe outra forma a não ser através da morte. E até lá, quando uma pessoa pecasse, ela deveria confessar os seus pecados e sacrificar um animal puro que simbolizava Jesus, como um cordeiro ou então um bezerro. E aqui começa o serviço ali, né, a questão das oferendas no altar de holocausto. E por isso mesmo que a oferta de Caim, ela não foi aceita por Deus, que a oferta de Caim foi de tudo que ele cultivava, ok? Apesar dela parecer tão correta, ele cometeu, assim, o primeiro homicídio do mundo por conta dessa questão daí, né? Ele achava que ele estava correto, que ele fez da maneira certa, mas aquela não era a maneira certa. O pecado, ele exige sacrifício de sangue, certo? É necessário pagar com vida. Somente a morte do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ela pode resolver a situação do pecado. E aquele cordeirinho que era sacrificado, aquele animal puro que muitas vezes era sacrificado, ele representava Jesus Cristo. Continuando. O pecado foi ficando cada vez pior. E no tempo de Noé, o povo da terra havia se tornado muito mal. A Bíblia nos relata de que haviam pessoas fiéis a Deus, chamadas dos filhos de Deus, e haviam pessoas que não eram fiéis a Deus, chamadas de filhos dos homens. E esses filhos de Deus se misturaram às filhas dos homens. E Deus havia se arrependido de criar o mundo. Mas por conta de Noé, por Deus ter achado graça em Noé, ele resolveu salvar esse mundo. E aí o que aconteceu? Deus avisou a Noé de que ele deveria fazer uma arca, pois ele inundaria o mundo. Deus iria inundar esse mundo. E o dilúvio veio, e todos os que não acreditaram na mensagem de Noé morreram. Noé poderia ter recebido essa arca pronta de Deus.
e dito assim: animais, entrem. Minha família, entre. Mas Deus, ele deixou tudo a cargo de Noé, toda a construção da arca. Ele especificou tudo o que Noé deveria fazer. E Noé cuidou de tudo. E durante esse tempo, todas as pessoas que estavam ao redor viram. E Deus, ele é incrível, porque ele não deixa os seres humanos sem serem informados do que é que vai acontecer. Ele dá tempo de informar a todos, de mostrar para todos a sua palavra. E finalmente Noé construiu a arca. E o dilúvio ele veio, e todos que não acreditaram nele morreram. Deus prometeu a Noé que nunca mais inundaria a terra, certo? Ele nunca inundaria com água, no caso, né? Como símbolo de quê? Da promessa, dessa promessa de que ele não inundaria mais a terra, ele colocou um arco-íris no céu. O arco-íris simboliza de que Deus nunca mais vai inundar a terra como inundou nos tempos de Noé.